Disparadamente, a principal queixa da paciente com dificuldade para engravidar é: ninguém me avisou antes. Ninguém me alertou a congelar óvulos. Nessa semana, nós tivemos um encontro com os médicos ginecologistas aqui da nossa cidade. A doutora Giovana apresentou uma aula juntamente comigo. E aí a gente discutiu sobre a importância de alertar as pacientes, de alertar que elas devem preservar sua fertilidade, ou então, o que seria melhor ainda, começar a tentar engravidar cedo, mas quando isso não é possível, congelar os óvulos. E aí teve uma discussão muito interessante. Se por um lado, o médico ginecologista tinha pouca informação ou dispendia pouco tempo para informar a sua paciente, jovem ou não, sobre a possibilidade da infertilidade, sobre o alerta para preservação da fertilidade através do congelamento de óvulos, por outro lado, foi comentário unânime de todos os ginecologistas dizendo que para muitas pacientes, quando eles iniciam a conversa falando sobre maternidade ou sobre congelamento de óvulo, as pacientes entendem que aquilo não é para elas. Não é para elas por quê? Porque elas são jovens, porque elas são saudáveis, porque a mãe delas engravidou com 38, 39, 42. Em outras palavras, para muitas pacientes, quando abordadas a respeito da preservação da fertilidade e do alerta que a infertilidade está associada sim ao avanço da idade, e não é um avanço de idade 40, 43, não, é muito antes disso, toda vez que isso é falado para uma paciente, muitas vezes ela se constrange e entende aquilo como sendo algo muito distante e que ela não precisa. E aí eu volto a falar daquela paciente que chega na nossa clínica com infertilidade e diz que ninguém alertou ela. Existe isso? Claro que sim. Mas a tendência é que cada vez exista menos. Cada vez o ginecologista se atente mais a alertar a sua paciente. E aí eu deixo aqui a minha reflexão. Qual é o senso de autorresponsabilidade dessas pacientes que recebem essa informação no consultório e que não fazem nada com isso? Que simplesmente desprezam porque acreditam que elas não precisam. E muitas vezes esquecem que isso foi alertado. Qual é a autorresponsabilidade de uma paciente que é encaminhada para um centro de reprodução com avaliação de um especialista no ano de 2019 e só chega na clínica em 2023, em 2022, porque achava que não precisava, apesar de estar tentando engravidar e não estar conseguindo? Quer prova disso? Dá uma olhadinha nesse tipo de pergunta aqui. E nesse tipo de pergunta aqui, no meu perfil, que eu só falo sobre isso. Então, esse assunto aqui é uma reflexão. Será que a gente está sendo autorresponsável? Será que aquela paciente jovem que está sendo privilegiada em receber essa informação em 2023, será que ela está se dando conta disso? Será que ela está se dando conta de quão privilegiada ela está sendo? Pra gente pensar. E pra ti, mandar para aquela amiga que não se deu conta que ela precisa se prevenir.